Olá pessoal, está começando mais um novo Câmera e na matéria de hoje a gente vai conhecer mais sobre o trabalho de interpretação de Libras. Meu nome é Fernanda, tenho 30 anos e iniciei minha carreira de atuação na área da surdez como profissional já há 7 anos, né? Mas já convivo na comunidade surda já faz 12 anos. Foi amor à primeira vista quando eu estava no ensino médio. Eu encontrei uma menina surda na minha sala e eu fiquei apaixonada pela forma como ela atuava e como ela conversava, né? Só que naquela época não tinha intérprete, né? Não tinha intérprete nas escolas. E então eu acabei me tornando intérprete dela por amizade, né? Quando eu decidi fazer a faculdade, né? Eu falei que eu já queria fazer a pedagogia justamente para atuar na área da educação de surdos. Eu fiz o curso de Libras e foi onde eu já comecei a atuar como profissional na área da Libras. Então eu entrei para atuar no estado de São Paulo e eu comecei a atuar dentro das escolas. E daí depois eu não parei mais. E aí eu também atuei em escolas inclusivas, como a atual que eu tô hoje, que é na cidade de Rio Claro. E aí como eu já estava lá, né, para atuar na prefeitura, eu também já peguei estado lá. Então eu atuo tanto no estado quanto na prefeitura, no município de Rio Claro. Bom, a minha página do Instagram a princípio é uma página pessoal, nunca tive intenção de expandir ela assim, de tamanha maneira. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos de maquiagem, às vezes de limpeza de pele, coisas que a gente faz no dia a dia. Foi crescendo, e aí como eu também já estava na área, né, trabalhando com surdos, então eu falei, por que não vou casar os dois, né? Até porque a gente sabe que nem todo o conteúdo são para eles, né? Os conteúdos não são adaptados, não tem nem a janela de Libras, muito menos a legenda, mas também a gente não pode generalizar a legenda e nem generalizar a janela, porque nem todos os surdos sabem ler o português, né? E nem todos os surdos sabem a Libras, então sempre tem que ter os dois. Então eu tento fazer isso com os vídeos, tento deixar o mais acessível possível. Sobre as participações das lives, foi justamente por causa do Instagram, porque eu sempre segui a galera, tanto toda a parte da equipe, e eles vêm do meu trabalho. Quando precisou de intérprete, eles me chamaram. A primeira live que eu fiz foi uma live solidária, então a gente estudou antes as músicas. Um dos maiores desafios é a gente ter as músicas antes. A playlist é fundamental para que a gente possa estudar o repertório. A música é uma poesia, né? É uma poesia. Então a gente tem que interpretar ela da maneira que ela é. E interpretar as músicas é muito complexo. Às vezes a pessoa pensa, nossa, como é só pegar, ler a música e pôr o sinal. Não, porque a Libras, ela não é português sinalizado, né? Não é uma palavra e um sinal, uma palavra e um sinal. A Libras, ela casa de um contexto. Tanto que a Libras é uma língua com gramática própria e estrutura própria. Então ela não depende do português, né? Ela não é do português, né? Então o estudo é profundo. Às vezes você pega frases onde tem músicas, por exemplo, que tem metáforas do pé à cabeça. E aí a gente tem que compreender o que a metáfora tá querendo dizer, se ela tá casando com a música, se tem mesmo contexto, se realmente era isso que o cara quis dizer quando escreveu a música. Então, assim, não é um estudo fácil, é por isso que a gente tem sempre várias cabeças pensando junto, porque eu interpreto de um jeito, você vai interpretar de outro, outra pessoa vai interpretar de outro. Então a gente junta as ideias de todo mundo e vê qual vai ficar mais bonito. É fundamental que tenha o surdo dentro de uma equipe, né? Porque a gente às vezes não consegue, às vezes não, na maioria das vezes a gente não pensa como um surdo, né? Então a gente vê uma música, vê a letra, a gente pensa como ouvinte.
né? Quando o surdo bate o olho na música, ele fala assim, tá errado, não é assim, o surdo não vai entender. Então a gente tem que ter o surdo para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de feedback, porque é a língua que ele mais usa, é a língua materna dele, né? Da maioria dos surdos é a língua materna que ele a vida toda vai se estruturar. A sociedade não está preparada para receber e para atuar com os surdos, né? Isso porque é apenas uma questão linguística, né? E eu falo sempre assim que não é acessibilidade, é direito linguístico, tá na lei e é uma coisa que nós deveríamos cumprir. Principalmente as questões de mídia, porque você liga a televisão, aonde você encontra uma janela? Só tem um canal em toda a rede nacional de televisão que tem acessibilidade com a janela. E aí? Se o surdo quer ter o direito de assistir uma outra emissora, ele não pode, porque não tem a janela de Libras e muito menos a legenda. O surdo vai ao mercado, se ele tem dúvida sobre comprar alguma coisa, o que ele faz? Ou ele escreve, mostra a dúvida, e quando ele não sabe o português, como você faz? Né? Então assim, o básico já é o suficiente para uma comunicação de mediação, assim, de atuação do comércio, de atuação do médico, né? Fica complicado, assim, se o surdo criar autonomia, para criar autonomia e independência, né? Porque ele sempre precisa de um terceiro para fazer alguma coisa por ele. E a pedido de vocês, a Letícia foi saber mais sobre inteligência emocional. Confere aí. Olá pessoal, eu sou a Letícia e vocês devem ter nos acompanhado aí nas redes sociais, lá no Instagram. A gente fez diversas séries e uma delas foi sobre saúde mental com a psicóloga Simone Estrela. E dentro dos assuntos mais pedidos por vocês, nosso público, foi inteligência emocional. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje a professora Cirlei Almeida. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Olá, Letícia, olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui para esse bate-papo sobre inteligência emocional. Muito obrigada, professora. Bom, e esse tema realmente está muito atual, né? É comum hoje a gente ouvir falar sobre inteligência emocional. E primeiro, para a gente entender, professora, sobre o que é inteligência emocional, a gente precisa entender o que é emoção, certo, professora? Isso mesmo, Letícia. Para começar a falar de inteligência emocional, nós precisamos falar de duas coisas, de emoção e de sentimentos. Emoção é uma resposta do nosso organismo frente ao que acontece ao nosso entorno, quer dizer, frente a um estímulo externo. Então, as relações com as demais pessoas e com os acontecimentos que nos rodeiam, elas vão provavelmente evocar em nós algumas emoções. E emoções acontecem quando a gente atribui valor a alguma coisa. Então, o riso, o choro, a tristeza, a alegria, a raiva, nós às vezes colocamos na mesma sacola, na mesma gavetinha, né? Emoções e sentimentos. Eles são extremamente relacionados, mas quando eu falo de sentimento, eu estou falando de algo mais duradouro e algo mais constante. A emoção tende a ser algo mais intenso e passageiro. Bom, professora, agora que nós já entendemos, né, o que é emoção, o que significa ser emocionalmente inteligente, né? Emocional, ela está relacionada a compreender como as emoções funcionam e como agir mediante a determinadas situações? Ser inteligente emocionalmente começa por nós reconhecermos que as emoções fazem parte de nós e nós não fomos educados para isso, né? A gente teve uma tendência ao longo dos nossos processos educacionais a tentar deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos de fora da conversa. Mas hoje, penso que elas estão sendo mais chamadas para participar das nossas conversas. E quando eu digo conversas, são as conversas com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então, ser emocionalmente inteligente significa lidar com o eterno paradigma de razão e emoção,
que horas nós somos tomados pela emoção, horas pela razão. Então, é busca do equilíbrio entre essas duas instâncias que são nossas, que nós todos temos essas duas instâncias. Mas a hora que a gente toma qualquer decisão na nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, é o lado emocional do cérebro que delibera a tomada de decisão, não é a razão. E é por isso que a inteligência emocional é tão importante. E para isso, quer dizer, ser inteligente emocionalmente passa por 4 pilares aqui. Autopercepção é eu conseguir identificar o que é que eu estou sentindo e incluir, acolher isso que eu estou sentindo para poder lidar da melhor maneira. Autogerenciamento, que talvez um sinônimo possa ser autocontrole, mas não no sentido de retenção, no sentido de canalizar essas emoções da melhor maneira possível para que elas possam ser expressas de uma maneira que eu não afete o outro. Percepção social é eu poder começar a entender que os outros também têm emoções e sentimentos e que eles estão presentes nas nossas interações para que eu possa fazer um eficiente gerenciamento das relações. Então, esse modelo que eu estou trazendo para vocês é um modelo de Daniel Goleman, que penso eu que seja, para começar a falar no assunto, seja a melhor pessoa para a gente poder começar a pensar nesse assunto e que traz uma referência bastante concreta para entender que ser emocionalmente inteligente significa eu conhecer e acolher meus sentimentos e emoções, aprender a canalizá-los, perceber no outro as suas emoções e sentimentos para poder gerenciar as relações de uma forma que seja boa para mim e para o outro. Professora, e quais são os benefícios, né, da inteligência emocional para a carreira, vida pessoal e também os estudos, né? E também por que ela é tão importante no trabalho? A inteligência emocional é algo que de alguns anos para cá passa a ser bastante focalizada, inclusive na nossa vida profissional. Então, na nossa vida como um todo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ela nos ajuda a ter relacionamentos mais harmoniosos, na medida em que eu reconheço e me reconheço também através das emoções e sentimentos e valido as emoções e sentimentos de outras pessoas, né? Ajuda a aumentar nosso nível de percepção em relação ao outro. E se esse nível de percepção melhora, na minha vida pessoal faz com que eu possa ter relações talvez mais produtivas, mais positivas, e o mesmo acontece no nosso ambiente de trabalho. Aumenta a nossa produtividade, nos ajuda a focar mais as nossas tarefas. A gente tende a sair mais da procrastinação porque a gente se conhece um pouco melhor. Então, você sabe o que você está fazendo, o que é que eu estou sentindo. Na verdade, o que está acontecendo comigo? O acolher o que está sentindo significa ter mais poder para lidar com a situação. O controle dos próprios sentimentos em si, ele já traz alguns benefícios, né? Porque se não é aquilo, eu vivo aquelas situações, eu falei tal coisa para a pessoa, mas não era o que eu queria falar. Eu tive uma reação que nem eu mesma entendi o porquê daquilo. Ou eu tive uma reação que foi desproporcional ao que aconteceu. Todas essas falas, que são muito comuns na nossa vida, elas estão no campo da inteligência emocional. Então, na medida que eu consigo acolher, compreender e lidar com elas de uma forma mais concreta até, e canalizar para aquilo que seja melhor para mim, eu acabo tendo benefícios tanto na minha vida pessoal como profissional. Melhora a nossa qualidade de vida, sem dúvida alguma, pelo fato de que eu estou mais íntegra, e íntegra que eu estou usando como sinônimo de estar inteira, de estar de posse de todos os níveis que estão presentes dentro da minha vida, né? Quer dizer, a minha mente, o meu corpo e as minhas emoções. E agora você fica com a segunda parte da sua aula. Até logo! Voltamos agora com a segunda parte da entrevista sobre inteligência emocional. Professora, e você comentou aí sobre os pilares também, né, da inteligência emocional. Essa inteligência emocional pode ser desenvolvida? Pode sim, Letícia. Acho que é um dos... Quando a gente fala hoje nas organizações de desenvolvimento de soft skills, que no meu ponto de vista deveriam chamar essential skills,
nós passamos por inteligência emocional. O ponto 1 é começar a prestar atenção em si mesmo, né? É começar a olhar para si mesmo para poder entender, é o primeiro pilar, né? É a autopercepção. O que eu estou sentindo? Professora, e quem é o sujeito mais inteligente emocionalmente? É aquele que consegue se adequar às mais diversas situações? Talvez seja aquele que consegue se adaptar, mas desde que ele permaneça real ou leal em relação a si mesmo. Não é tolher o que você está sentindo, é se tornar consciente para poder fazer escolhas da melhor maneira de expressar aquilo que você está sentindo. Porque, de repente, tem uma situação que te gerou mágoa, por exemplo. Se você não olhar para o que você está sentindo e aí falar, puxa, eu gostaria de ter uma conversa com essa pessoa, deixa eu tentar esclarecer, até se colocar com uma abertura para dizer, será que o que eu achei é isso mesmo? Eu tomei uma conclusão, será que eu estava correto? Isso é você agir de uma forma inteligente emocionalmente. Porque você está acolhendo, percebendo e atuando a partir daquilo que você sente. Então, é mais do que se adaptar. É entender o contexto e buscar a melhor forma de satisfazer as suas necessidades emocionais também. Professora, e a gente já está caminhando para o final. Só queria, saber, assim, é uma dúvida que os alunos sempre pedem, relacionada à bibliografia sobre o assunto, né? Você tem algum livro para indicar sobre o tema, sugerir? Para começar, eu acho que o livro básico é do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. Recomendo também o livro da Brené Brown, que não fala exatamente de inteligência emocional, mas ele fala sobre vulnerabilidade. Ele se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Então, o livro da Brené é bem interessante, inclusive tem um vídeo, tem um TED dela chamado O Poder da Vulnerabilidade, que eu recomendaria também, e que é um TED de 18 minutos, bem interessante. Legal, professora. Anotaram aí, pessoal, as dicas? Bom, professora Cirlei, foi um prazer enorme conversar com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos alunos de encerramento. O que eu diria para vocês é importante a gente entender que junto com a nossa mente, nós temos o nosso corpo e os nossos sentimentos. São esses 3 veículos com os quais a gente se expressa no mundo, e não só a nossa mente. Levou muito tempo para que a sociedade ou para que o mundo reconhecesse isso, e hoje, mais do que em qualquer outro tempo, se trabalha muito com esses níveis que vão para além da nossa inteligência racional, do nosso cognitivo. Então, entendam que nós somos, nós nos expressamos por meio da nossa mente, dos nossos sentimentos e do nosso corpo, e que é importante cuidar, da mesma forma que a gente cuida da mente, cuidar desses outros níveis. E que o caminho para isso é via autoconhecimento. E aí tem vários caminhos que você pode usar para isso. Você pode fazer terapia, você pode fazer coaching, você pode participar de vivências, mas não tira isso do seu foco, não. E autoconhecimento só acontece quando a gente deliberadamente escolhe traçar esse caminho. E é um caminho que impacta a sua vida pessoal e profissional de uma maneira muito intensa. Então, olha para isso com carinho, olha para você inteiro e inteira com muito carinho. Um abraço para todos vocês. Bom, professora Cirlei Almeida, muito obrigada mais uma vez, por participar aqui com a gente. Nossa, aprendi muito nesse nosso bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Nós ficamos por aqui. Vocês continuam aí acompanhando o Novo Câmera e até a próxima. Tchau, tchau. E o nosso mestre do Excel, o Botão, vai trazer hoje a ferramenta Removendo Acentos. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com outra coisa que inferniza a vida das pessoas quando vão trabalhar aí com padronização da base de dados no Excel, que é a questão de acentuação, certo, Juliana? Então no vídeo da semana retrasada nós mostramos como remover as duplicatas e colocar apenas os valores exclusivos. No vídeo de semana passada nós mostramos como é que remove os espaços em branco e agora nós estamos com esse câncer aqui, que é essa questão da acentuação que é foda pra caralho de tirar, beleza? Então se você ficou
ficou curioso, né, e quer resolver isso sem gambiarras de macro, fique à vontade para continuar o vídeo. Não se esqueça, se você é novo ou se você é velho e não tem vergonha na cara e não se inscreve no canal, fique à vontade para se inscrever. Se você não gosta de mim, pode dar o de joia, vai embora e não aparece mais aqui. Ou se você gosta de mim e achou que o vídeo foi uma bosta, dá de joia também, certo? Então é isso aí, pode tocar a vinheta. Tô esperando a vinheta. Bom, então vamos lá, meus queridos seguimores, como a Dani Flores pediu para eu falar, meus queridos seguimores. O que nós vamos fazer hoje? Esse exercício nós começamos ele há 2 vídeos atrás e eu estou padronizando a base de dados. Então assim, se você colocar aqui, você vai ver que tem diferentes formas de escrever a mesma palavra em função do acento. Então é por isso que você está aqui nesse vídeo. E o problema é, como é que eu faço para padronizar a acentuação da minha base de dados a fim de poder conduzir as minhas análises? Nossa, falei bonito, hein? Como é que você faria isso, Juliana, para padronizar os acentos? Ótima resposta. Você pode utilizar o localizar e substituir para padronizar em termos de acentuação? Pode, lógico que pode. Você vai demorar um pouquinho. Por quê? Quantas possibilidades de acento nós temos na língua portuguesa? Muitas, né? Você pegar só o maldito do A, ele tem um monte de coisa que pode ir em cima dele. Outra coisa, você vai ter que padronizar daí para A minúsculo, A maiúsculo, se você tiver na sua base, você vai ter que... O A eu falei, mas os outros também, né? O E, o I, é a mesma coisa. Você vai ter que padronizar também para cedilha, ou seja, caracteres especiais, você tem que fazer essa aplicação. Então dá para fazer por localizar e substituir? Dá, só que vai levar um pouco mais de tempo. Alguma outra sugestão? Contrata o estagiário e digita. Pro localizar e substituir dá a palavra inteira também, não dá? Dá, mas se você fizer a palavra inteira aí, você vai multiplicar o seu trabalho pelo número de palavras que tem acento. Então você faria só com o A, por exemplo. Pega o A que está com tio, substituir A pelo A sem tio. Então dá para fazer. Alguma outra forma? Algumas pessoas já me falaram, né? Usa o preenchimento relâmpago. Um vídeo bem bacana, inclusive, que tem com o Benito Savastando aqui no canal. Infelizmente, eu nunca consegui usar, mas se você conseguiu, maravilha. Por quê? Vamos tentar fazer aqui, né? O que o preenchimento relâmpago faz? Ele pega o mesmo conjunto de dados e padroniza. Eu não vou entrar em detalhes porque isso é outro vídeo. Mas se eu tentar fazer aqui pelo preenchimento relâmpago, ó, eu escrevi Ribeirão Preto aqui, vou tentar dar preenchimento relâmpago. Tá vendo que ele dá uma pequena cagada. Ó, Piracicaba ele já juntou, São José do Rio Preto ele trocou aqui. Mesmo que eu tente corrigir, vamos lá, ó. Não vai, porque daí o Piracicaba vira Piraci, São Carlos não foi também, vamos tentar aqui. Ó, não vai. Então assim, você ficou curioso com o preenchimento relâmpago? Tem os vídeos lá, depois você vê. Então pelo preenchimento relâmpago também não funciona de forma eficiente. Pois bem, como é que a gente faz então isso, Ju? Uma maneira, você tem como criar uma fórmula dentro do Excel, né, colocar ela dentro da memória e dar o batismo dela com o seu nome. Como isso é para aqueles loucos, né, de programação, que fica com essas coisas, não é para o nosso mundo dos normal que quer resolver um negocinho. Então, não tem condição. Então o que nós vamos fazer? João Botão criou uma função que na verdade é uma baita de uma gambiarra. Por quê? Dentro do Excel, você tem a função, né? A ferramenta localizar e substituir, que ela pega um determinado conjunto de texto e substitui por outro conjunto que você desejar. Isso a gente fez no vídeo passado, ele fica aqui o localizar e substituir que tem, tá? Pois bem, dentro do Excel, além da ferramenta localizar e selecionar e substituir, você tem a função substituir. Olha lá que legal. Então, o que a função substituir ela faz? Ela pega um determinado conjunto de texto, né? Substitui um texto antigo pelo um texto novo, certo? Então a mesma coisa que a ferramenta faz, só que em formato de função. Pois bem, o que eu pensei nisso daí? Se eu colocar todas as opções possíveis de espaço em caractere maiúsculo e minúsculo dentro de uma função substituir, que está encavalada dentro da outra, essa merda vai funcionar. Então, meus queridos, foi justamente isso que eu fiz, tá? Se você clicar aqui na célula C2, observe que eu encavalei um substituir em cima do outro, a fim de remover aí o respectivo caractere que está com o caractere especial. Então assim, você vai fazer isso no dia a dia? Você vai replicar essa função toda vez que você precisar padronizar? Se você quiser, fique à vontade, o tempo é seu, a planilha é sua, a sua vida é sua, você faz o que você quiser. Agora, ou então você pode contar com esta bela função que vai padronizar a sua base de dados, beleza? Aonde que vai estar essa função? Você não precisa printar a tela e repetir. Juliana, dá para deixar na descrição do vídeo? Dá para deixar na descrição do vídeo. Então é só aplicar aí. Então o que ele está fazendo?
fazendo? Ó, ele tem um substituir em cima do outro. Só que no momento a fórmula está dando uma cagada, porque olha aqui, ó, ela está aplicando em cima de qual célula? Da C3. A C3, vamos aqui na tela, ó, C3, ela está aqui embaixo. Ou seja, está aplicando em cima de porra nenhuma. Basta você tirar essa C3 daqui, ó. Qual célula você quer padronizar, Juliana? A partir da B2, certo? Então, a hora que eu der o Enter aqui, olha que bacana, ó. Ele vai pegar o mesmo conjunto de dados que está aqui dentro e vai retirar os caracteres. Se você quiser, para o negócio até ficar um pouco mais completo e você não precisar fazer o que eu fiz no vídeo anterior de tirar os espaços em branco, você pode colocar um arrumar aqui, abrir parênteses e fechar lá. Aí com a mesma função, você tira os espaços em branco antes e depois e você faz toda a substituição. Fique à vontade, eu não vou fazer isso agora porque toda vez o pessoal confunde. Eu vou arrastar essa bosta agora, Ju. Olha lá que maravilha, ó. São José do Rio Preto, Paraguaçu Paulista, São Carlos. Tá vendo que tudo veio padronizado agora? Ai, Botão, mas tá tudo sem acento. Eu quero deixar tudo com acento. Bom, aí você faz o fluxo inverso. Qual que é a minha sugestão? Usar com acento ou sem acento? Rapaz, a planilha é sua, você faz o que você quiser. Mas eu acho mais fácil não colocar o acento do que correr o risco de colocar em lugar errado. Você sabe que acento é uma bosta, né? A hora que você acha que é para um lugar, vai no outro, aí vem o cedilha. Isso quando o 2S não enche o saco de todo mundo. Beleza? Então isso aí agora tá padronizado. O que você vai fazer? Você vai copiar e colar direto aqui? Não, porque se eu fizer isso, ó, vai dar pau igual a gente já mostrou no vídeo anterior. Então você basicamente tem que copiar. Olha só, não puxou tudo. Deixa eu puxar tudo. Não puxou? Aí, beleza, agora puxou. Você vai copiar isso daqui e vai colar apenas os valores aqui, certo, Juzinho? Olha aí que maravilha. Está padronizado. E o que eu faço com a coluna C agora? Ela foi uma coluna simplesmente colocada para fazer um passo anterior. Se você quiser, basta simplesmente você vir aqui, ó, e deletar ele, a sua base de dados ela está padronizada, beleza? Então, com esta pequena gambiarra que o Titio Botão criou para vocês, vocês podem poupar o seu tempo e padronizar aí a questão dos caracteres especiais na sua base de dados. Se eu colocar agora o remover duplicatas e aplicar essa base igual a gente fez em 2 vídeos anteriores, olha lá, Ctrl C, vou colar aqui e vou dar um remover duplicatas. Ok. Olha lá que maravilha, você concorda comigo, Ju, que agora sim ele trouxe valores exclusivos, então só tem uma forma de Ribeirão Preto, uma de Rio Claro, uma de Piracicaba, de São Carlos. Então, por exemplo, agora se você vir aqui, quero fazer um conte CES, vou fazer rapidinho só para mostrar, tá? Ó, eu vou fazer um conte CES deste intervalo aqui, pegando esse critério, olha lá que maravilha, né? Ele vai contar quantos registros eu tenho para cada cidade. Se a sua base de dados, por exemplo, ela está despadronizada, você não vai conseguir fazer isso. Não é verdade, Ju? Por exemplo, ó, tá vendo esse Ribeirão Preto aqui, ó? Quanto tá dando Ribeirão Preto na minha tabelinha ali, Ju? 5. Vamos supor que eu não tivesse feito a padronização. Vou justificar pro seu vídeo anterior esse aqui, ó. Vou dar um espacinho aqui, ó. Tá vendo? E vou dar um Enter. Olha o que acontece na minha análise ali. Visualmente tá a mesma bosta, né? O problema é que para análise isso faz total diferença. Na verdade é o grande saco, espaço e acento. Beleza? Olha só o mousepad que eu ganhei. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, né? Uma estratégia extremamente simples, uma gambiarra, com certeza, mas que poupa um trabalhão no nosso dia a dia, tira a necessidade de entrar com macro e, por enquanto, é a única forma mais eficiente que eu conheço de remover os acentos e os espaços, tá? Na questão do arrumar. Caso você tenha alguma sugestão, faz isso de outra forma, o e-mail da Juliana tá aí, fique à vontade. Se você quiser, eu posso passar o celular dela para que você mande mensagens directs no Instagram dela. Fique à vontade. O meu curso, nós vamos montar uma turma de Excel à distância, começando agora em março, não lembro a data. São 4 aulas de 4 horas cada uma, transmitido diretamente aqui dos estúdios do PSEG, beleza? Que é o nosso apoiador aqui no canal. Precisa do quê, meu bem? Não precisa ter algum conhecimento prévio. Se você acha que célula é aquele negócio lá das aulas de biologia, o curso não é para você, meu amigo. Você precisa pelo menos já conhecer a interface, sabe fazer uma soma, saber pintar as coisas aí você consegue acompanhar. Agora, se você abre o Excel igual eu abro o Axis, que eu não sei nem aonde eu clico, né? Então esse curso não é para você, infelizmente, ok? É de 11/3 a 1/4, dia da mentira, acontecendo nas quartas-feiras, das 19 até as 10h30, mais ou menos, 11 horas da noite, tá bom? Então um beijo nas crianças, nas meninas, nas crianças também, um chute nos meninos e até a próxima semana. Por favor, mandem temas que vocês querem que a gente trabalhe, porque está ficando cada dia mais foda trazer novidade para este canal, porque tudo tem na internet e aqui mesmo a gente já falou de um monte de coisa, tá bom? Um beijão para todo mundo. Mais um programa do Novo Câmera chegou ao fim. O evento sim está chegando, então fiquem atentos para mais novidades.
Não se esqueça de seguir o @novocâmera nas redes sociais e também os nossos youtubers, Botão do Excel e Economicamente. Até mais, pessoal! Hoje não tem making off, mas eu tô passando aqui para deixar um recado. Acompanhe a gente lá no Instagram, @novocâmera. Toda semana tem muito conteúdo novo e legal para vocês. Entrevistas ao vivo, séries no IGTV e nos stories. Então, não percam. Espero vocês por lá.